Você está prestes a conhecer a inacreditável história de um pedreiro que, de um dia para o outro, se viu diante de uma fortuna. Mas em vez de gastá-la em luxos, ele a usou para pagar uma dívida. Não uma dívida de dinheiro, mas uma dívida de gratidão, que se arrastava por décadas. Prepare-se para uma lição de humildade e compaixão que vai te fazer questionar o que realmente importa na vida. O sol castigava o canteiro de obras na periferia de Salvador. O cheiro de cimento fresco misturava-se ao suor de João, um pedreiro de 50 e poucos anos, com as mãos calejadas e o rosto marcado pela lida diária. Sua vida era uma rotina de sacos de argamassa, tijolos e o sonho de um dia ter sua própria casa, longe do aluguel. Ele vivia de forma simples, no limite, dividindo um pequeno cômodo com a esposa, Dona Maria, e a neta, que sonhava em ser médica. Naquela manhã, como em tantas outras, ele tomava seu café com pão amanhecido, sentado num balde virado antes de retomar a jornada. O rádio de pilha, ao seu lado, tocava um samba antigo, e a voz do locutor anunciava os resultados da loteria. João, por um impulso que nem ele soube explicar, pegou o bilhete amassado do bolso da camisa, um presente da neta que havia insistido para ele jogar. Ele sorriu, descrente, enquanto conferia os números. Um a um, os algarismos batiam. O sorriso murchou, o corpo tremeu, os óculos embaçaram. Não é possível, ele murmurou, a voz sumindo. Os colegas de trabalho, acostumados com sua seriedade, notaram a mudança brusca em seu semblante. Aquele bilhete, que custara tão pouco, trazia a promessa de milhões. João da Silva, o pedreiro que mal tinha para o aluguel, era agora o mais novo milionário do pedaço. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora no canteiro de obras. Risos, abraços, tapinhas nas costas. Parabéns, João. Vai construir um palácio? Tio, agora é só ostentar, gritavam os colegas. Mas João não sorria. Aquele montante gigantesco, que resolveria todos os seus problemas financeiros, trazia consigo um peso inesperado. Sua mente, em vez de voar para carros de luxo ou viagens paradisíacas, o levou de volta a um passado distante, a uma dívida de vida que, para ele, valia mais do que qualquer fortuna. A excitação dos outros contrastava com a sua própria quietude. Aquele dinheiro não era apenas um fim em si mesmo, era um meio. Um meio para honrar uma promessa feita há muito tempo, sob circunstâncias muito diferentes. O brilho dos milhões em sua conta não era tão intenso quanto a chama da gratidão, que queimava em seu peito. Ele sabia exatamente o que faria, e não seria o que todos esperavam. A primeira coisa que João fez com o dinheiro não foi comprar um carro de luxo, nem uma mansão. Ele procurou um bom advogado para organizar sua vida financeira e, em seguida, fez algo que ninguém esperava. Foi até uma renomada concessionária de veículos de construção pesada, no centro da capital, a máquinas gigantes. O lugar, com sua fachada espelhada e um ar-condicionado que te fazia esquecer o calor lá fora, era frequentado por grandes empreiteiros, empresários do agronegócio e investidores com bolsos fundos. João entrou na concessionária com sua roupa de trabalho habitual, calça jeans surrada, camisa polo desbotada e um chapéu de palha amassado que mal cobria a cabeça grisalha. Nos pés, as mesmas botas sujas de cimento. Em suas mãos, em vez de uma maleta de couro, uma bolsa de lona antiga, poída pelo tempo. O contraste com o ambiente e os clientes bem vestidos era gritante. Os vendedores, engomados em seus uniformes impecáveis, notaram sua entrada. Um dos vendedores, Otávio, conhecido por sua arrogância e por medir os clientes pelo relógio no pulso, observou-o de cima a baixo com um sorriso de escárnio. Bom dia, senhor. Posso ajudar em algo? Lhe perguntou sem sequer disfarçar a condescendência. Bom dia, respondeu João, sua voz calma e carregada de uma serenidade que desarmava. Vim ver uns caminhões basculantes. Preciso de alguns, novos, 5 deles. Otávio quase engasgou com as palavras. 5? O senhor disse 5? Ele repetiu, trocando um olhar divertido com o colega ao lado. Paulo, que já segurava o riso. Isso mesmo, 5, com capacidade.
Máxima e tração 6,4. Se tiver cor preta ou grafite, melhor ainda, João respondeu, a voz mantendo o mesmo tom. 5 caminhões basculantes. À vista! Otávio perguntou, com a incredulidade estampada no rosto. Paulo, no fundo, não aguentou e soltou uma gargalhada abafada. Vai montar uma transportadora de barro, amigo? Paulo sussurrou para Otávio, que mal disfarçava o desdém. João fingiu não ouvir. Aquela cena, para ele, era apenas o começo de um acerto de contas que o dinheiro tornaria possível. Uma vingança silenciosa, não contra aqueles vendedores, mas contra o preconceito que o havia perseguido por toda a vida. João abriu a velha bolsa de lona e tirou uma folha de papel dobrada, com algumas anotações à mão, parecendo a lista de compras de um armazém. Ele não estava ali para se justificar nem para impressionar. Ele estava ali para cumprir uma promessa que parecia distante para todos, menos para ele. Seus olhos, embora cansados, percorriam o showroom com uma calma que contrastava com a impaciência e o desprezo dos vendedores. Aqueles caminhões, para ele, não eram apenas máquinas. Eram os instrumentos de uma reparação histórica, um símbolo de uma dívida de gratidão que ele finalmente poderia pagar. Enquanto Otávio tentava se recompor, com um sorriso forçado no rosto, ele fez um gesto com a mão, como quem dispensa para Camila, uma jovem vendedora novata, que se aproximou da mesa com um sorriso genuíno. Senhor, aceita uma água? Posso apresentar os modelos que temos com a capacidade de carga que o senhor precisa. Demos ótimas opções, inclusive com sistema de basculamento rápido. João, pela primeira vez, desviou o olhar dos caminhões e fixou-o nos olhos de Camila. Só tenho trato com quem me olha nos olhos e me trata com respeito. Moça, respondeu João, a voz grave, mas sem nenhuma aspereza. Camila sorriu levemente, sem jeito, e assentiu, compreendendo a mensagem não dita. Enquanto a dupla se dirigia a uma das mesas mais reservadas da loja, os risos abafados de Otávio e Paulo, que agora cochichavam abertamente, ecoavam no fundo. A humilhação era sutil, mas constante, como um gotejar irritante. Camila, embora jovem, já estava acostumada com a postura dos colegas. Mas a dignidade de João, mesmo sob os olhares de desprezo, a intrigava. Ela percebeu que aquele homem carregava uma história e que o preconceito dos outros impedia que eles a vissem. João, alheio aos burburinhos, pegou seus óculos de leitura, que estavam no bolso da camisa, e começou a folhear os catálogos, fazendo perguntas técnicas com a precisão de quem conhece o trabalho pesado na prática. Queria saber sobre potência do motor, consumo de combustível, durabilidade do chassi em estradas de terra. A cada pergunta, Camila se impressionava mais. O senhor pretende usar os caminhões para algum tipo de obra específica? E perguntou Camila curiosa, tentando entender o propósito de uma compra tão grande e peculiar. João, sem tirar os olhos da ficha técnica, respondeu com um enigmático sorriso. Não, moça. Vão ser presentes. Camila levantou as sobrancelhas surpresa. Presentes? Ela repetiu, tentando obter mais informações. João apenas assentiu, sem explicar mais nada, deixando o mistério pairar no ar. Aquela resposta inesperada apenas aumentou a curiosidade de Camila e, ao mesmo tempo, a desconfiança de Otávio, que se aproximou da mesa com um ar de superioridade. Seu João, a gente trabalha aqui com a realidade, tá bom? 5 caminhões basculantes à vista é uma fortuna. O senhor trouxe algum comprovante? Extrato bancário? Uma carta de crédito, talvez? A voz de Otávio era carregada de ironia e desprezo. A gente não pode perder tempo com presentes que não se concretizam. Camila tentou intervir. Otávio, por favor, eu estou com o cliente. Mas ele a cortou. Calma aí, garota. Só quero garantir que a gente não perca tempo com fantasia. João olhou para Otávio com uma calma perturbadora. Lentamente, sem pressa, tirou de dentro da velha bolsa de lona uma pasta fina de couro preto. De dentro dela, ele puxou um cartão bancário de platina, com seu nome gravado e, embaixo, os dizeres Private Banking. Em seguida, colocou sobre a mesa uma carta timbrada de um dos maiores bancos de investimento do país, atestando a sua condição
financeira e a disponibilidade dos fundos para qualquer transação. Camila olhou discretamente para o cartão e para a carta, seus olhos arregalando-se. Otávio pigarreou. Os outros vendedores, que observavam de longe, ficaram mudos por alguns segundos. O sorriso irônico desapareceu do rosto de Otávio, substituído por uma mistura de choque e constrangimento. Olha, nesse caso, ele começou tentando sorrir de forma forçada. Talvez a gente possa... Agora é tarde. João o interrompeu, sua voz firme, mas sem nenhuma alteração. Vou seguir com essa moça aqui. Só ela me tratou como gente desde que entrei. Camila ficou sem palavras. Otávio, com a boca semiaberta, apenas assentiu lentamente e se afastou, seus ombros caídos, visivelmente humilhado. O ambiente da loja ficou estranho, pesado. O silêncio dizia mais do que qualquer argumento de venda. Os risos sumiram. A farsa havia sido desmascarada. O silêncio na concessionária era quase palpável, carregado de arrependimento para alguns e de espanto para outros. Camila, ainda processando a reviravolta, sentiu a responsabilidade e o privilégio de estar ali. Com a voz mais suave do que o habitual, ela perguntou: Seu João, desculpe a pergunta, mas para quem vão esses caminhões? Qual é a história por trás de tudo isso? João parou por um instante, o olhar fixo no horizonte, como se estivesse revendo cenas de um passado distante. Para quem nunca me deixou na mão, Camila, ele respondeu, e sua voz grave e cheia de significado, um sorriso discreto, quase um rascunho de uma emoção profunda, surgiu em seus lábios. Camila sentiu um arrepio. Ela sabia, naquele momento, que havia uma história de vida ali, algo que transcenderia a venda de veículos e se tornaria uma lição. Com os modelos de caminhões escolhidos, as cores definidas e todas as especificações técnicas detalhadas, Camila já havia montado a proposta formal no sistema. Ela olhava de canto para João, tentando decifrar o enigma. Presentes, 5 caminhões à vista. Quem seriam os beneficiários de tanta generosidade? Seriam parentes, filhos, netos, amigos? Do outro lado da loja, Otávio observava com uma expressão azeda, enquanto Paulo e os outros vendedores evitavam contato visual, o constrangimento ainda visível em seus rostos. O gerente da concessionária, percebendo a seriedade da transação e a aura que emanava de João, aproximou-se de Camila com um tom de voz mais reverente. Está tudo certo aqui, Camila? Preciso verificar os detalhes finais da compra. Está sim, gerente. O senhor João quer fechar os 5 hoje e com pagamento à vista, Camila respondeu, com um brilho de orgulho nos olhos. O gerente olhou para João, que com seu celular antigo digitava uma mensagem, os dedos calejados movendo-se lentamente. Senhor João, é claro que queremos atendê-lo. Precisamos apenas confirmar os dados para a transferência, a nota fiscal e o registro dos veículos. O senhor tem alguma preferência para a entrega? João não se irritou com a burocracia, apenas entregou ao gerente um cartão de visitas de seu escritório e uma lista de documentos necessários. Aquele cartão, que era de uma holding de construção civil com atuação nacional, confirmava o que Camila já desconfiava. João da Silva era um empresário de sucesso, com propriedades em vários estados e projetos de grande porte. A tensão na loja se dissipou, substituída por um ar de reverência. O gerente tentou emendar um sorriso forçado. Claro, claro, senhor João, me desculpe. Estamos apenas seguindo o protocolo. Não precisa pedir desculpa, moço. Já estou acostumado, João respondeu, sua voz mantendo a calma, mas com a serenidade de quem já havia enfrentado muito mais do que um simples preconceito. Camila sentiu o impacto daquelas palavras, que não eram carregadas de mágoa, mas de uma sabedoria adquirida com a experiência de uma vida de lutas. Minutos depois, o gerente confirmou que a transferência do valor total havia sido aprovada. João não hesitou. Quero que os caminhões estejam prontos para entrega no próximo sábado. E eu mesmo vou entregar. Camila, surpresa, perguntou. Vai entregar pessoalmente, senhor João? Vou sim, um por um. Quero ver a cara deles quando chegar. Respondeu João, um brilho diferente em seus olhos, um misto de satisfação e expectativa. Quem são eles?
E Camila perguntou novamente, a curiosidade a consumindo. João olhou nos olhos da jovem, como se avaliasse se ela merecia a resposta. Se você quiser saber mesmo, aparece sábado. Na antiga pedreira do seu Zeca, lá em Lauro de Freitas. Levo você comigo. Camila hesitou por um instante, mas algo dentro dela, talvez a sede de uma história autêntica, talvez o respeito que havia nascido por aquele homem, disse sim. Naquele momento, ela ainda não fazia ideia do que estava por vir, mas sabia que queria ver aquilo com os próprios olhos. Aquele convite, inesperado, era o prelúdio de uma jornada que transformaria sua percepção do sucesso e da vida. O sábado amanheceu com um céu azul vibrante e o cheiro úmido da terra, depois da garoa da noite anterior. Camila, vestida de forma simples, mas confortável, seguiu as instruções de João e dirigiu pela estrada que saía do burburinho urbano e mergulhava no interior da Bahia, onde o asfalto dava lugar à terra batida e o sinal do celular desaparecia, como se o tempo retrocedesse. Quando avistou um antigo letreiro enferrujado com os dizeres Pedreira do Zeca desde 1960 e um velho portão de ferro retorcido, soube que estava no lugar certo. Do outro lado viu João, agora usando uma camisa xadrez limpa e um chapéu de couro novo, encostado no primeiro dos 5 caminhões basculantes enfileirados. Todos reluzentes, idênticos, na cor grafite, potentes, alinhados como sentinelas prontas para uma missão silenciosa. Pensei que não vinha, moça, disse João com um sorriso acolhedor. Camila desceu do carro, apertou a mão forte de João e ficou olhando para os caminhões, os olhos arregalados, a grandiosidade da cena a impressionando. Tudo isso é real, então? E o melhor ainda está por vir, João respondeu, gesticulando para que ela o acompanhasse no primeiro trajeto. Camila entrou no banco do passageiro do primeiro caminhão, sentindo a imponência do veículo enquanto o motor roncava baixo, potente e contido. O velho João, com as 2 mãos firmes no volante, começou a falar. Não como quem conta uma história qualquer, mas como quem abre um baú de memórias guardado por décadas, revelando um pedaço da própria alma. Quando eu era um moleque, recém-chegado do interior para tentar a vida em Salvador, sem eira nem beira, sem conhecer ninguém. Tinha uns 18 anos e a fome era grande. Eu era ajudante de pedreiro e trabalhava numa pequena equipe, junto com mais 4 rapazes. Éramos em 5. A gente mal tinha dinheiro para o pão e a condução para o trabalho era uma tortura. Só tínhamos uma carroça velha e um jumento, que a gente dividia para tudo, para levar o material da obra, buscar água, e até para levar os doentes para o posto de saúde que ficava longe. Ele apertava o volante com as 2 mãos, como se ainda estivesse revivendo aqueles dias de labuta e escassez. Às vezes, a carroça quebrava no meio do caminho e cada um de nós ia a pé, empurrando, suando, mas rindo sem reclamar. Porque a gente era mais que amigo. A gente era irmão de jornada, irmão de luta. Camila ouvia em silêncio, sentindo um nó se formar em sua garganta, imaginando a cena daquela juventude sofrida, mas unida. A simplicidade e a profundidade daquele relato a tocavam de uma forma que nenhuma venda de milhões jamais conseguiria. João não estava apenas contando uma história. Ele estava compartilhando a essência de sua identidade, forjada na adversidade e na solidariedade. Um por um, eles foram seguindo seus caminhos. Continuou João, a voz embargada pela emoção, mas em perder a serenidade. Uns se casaram e foram para outros estados. Outro teve um acidente e não conseguiu mais trabalhar na construção. Outro abriu um pequeno comércio, mas nunca prosperou. Um ainda trabalha na feira, vendendo verduras, com a saúde fragilizada. E eu, moça, eu fui ficando, trabalhando duro, aprendendo, crescendo. Consegui montar minha própria empresa. Construí prédios. Ganhei dinheiro, mas nunca esqueci o que eles fizeram por mim. O que a gente passou junto. A fome que a gente dividiu. Ele fez uma pausa, o olhar fixo na estrada de terra que se estendia à frente, como se visse ali os fantasmas de seu passado e as promessas que o impulsionavam. E por isso, Camila, hoje, cada um deles vai ganhar um desses aqui.
sem aviso, sem pedir nada em troca. Só gratidão por aqueles tempos, por aquela irmandade que me salvou quando eu não tinha nada. Eles pararam diante da primeira casa, uma casinha humilde, com paredes de taipa e um pequeno quintal. Um homem idoso, com a pele enrugada e os cabelos brancos, saiu mancando um pouco e parou no portão, os olhos semicerrados pelo sol. "Tá lembrado de mim, seu Mário?" disse João, descendo do caminhão com um sorriso que iluminava o rosto. "Vim te entregar teu caminhão." "Meu o quê? Caminhão? Você tá de brincadeira, João?" E o velho Mário balbuciou, levando as mãos ao rosto, cambaleando levemente, como se não acreditasse no que via. Uma senhora com os cabelos enrolados em um lenço saiu de dentro da casa, os olhos já marejados. "Isso é brincadeira, não é? Não me diz que é alguma dívida antiga." João sorriu, os olhos úmidos. "Não é dívida, Dona Maria. É só gratidão antiga. Tô só pagando com amor." Camila observava tudo com os olhos marejados, sentindo o nó em sua garganta apertar. O choro e os abraços apertados daqueles homens, agora velhos, mas com os olhos brilhando como os de meninos. Era a cena mais emocionante que ela já havia presenciado. E aquilo se repetiu por mais 4 vezes. Cada casa, uma história de vida e luta. Cada entrega, um abraço apertado, cheio de anos de saudade e reconhecimento. Cada chave, um símbolo de algo que nenhum dinheiro, por mais que valesse, poderia comprar. O valor da amizade, da lealdade e da memória afetiva. Na última entrega, João parou diante do 5º caminhão e, apontando para ele, disse a Camila: "E esse aqui, Camila, é para mim. Não por vaidade ou para mostrar para os outros, mas para lembrar, cada vez que eu dirigir, que vale a pena andar com gente que não larga a gente na beira da estrada. Gente que empurra junto quando o mundo atola. Porque, no fim das contas, a verdadeira riqueza é ter quem caminhe com você no barro e no asfalto." Era uma lição de vida contada em motores e aço. Uma homenagem silenciosa àqueles que, em sua jornada, foram mais que companheiros, foram anjos. Na segunda-feira, o showroom da Máquinas Gigantes parecia o mesmo. Máquinas limpas, vendedores engomados, café servido em copos plásticos. Mas havia um burburinho no ar, uma corrente de choque e reflexão que varria o ambiente. Um vídeo simples, gravado por Camila em seu celular, havia começado a circular nas redes sociais. Continha trechos da entrega dos caminhões, sem legendas sensacionalistas, apenas imagens genuínas da emoção e da gratidão que transbordavam. Em poucas horas, aquele conteúdo cruzou a cidade, viralizando e atingindo milhões de visualizações. Alguns reconheceram os rostos dos homens que recebiam. Os caminhões com lágrimas nos olhos, outros compartilhavam com frases como "Isso é gratidão de verdade" ou "O verdadeiro sucesso é isso." Na loja, os vendedores que zombaram de João tentavam fingir normalidade. Otávio, em especial, evitava qualquer assunto relacionado ao episódio, mas era impossível escapar. O vídeo estava em todos os celulares, em todas as conversas. De repente, o gerente-geral da concessionária, um homem austero, entrou na sala de vendas e anunciou, com uma voz que misturava surpresa e uma ponta de orgulho: a diretoria da empresa, em São Paulo, assistiu ao vídeo. Eles ligaram pessoalmente para o Sr. João, chamaram ele para uma homenagem. "Vai ser hoje à tarde aqui na concessionária." "Aqui?" perguntou Otávio pálido, a voz quase um sussurro. "Aqui mesmo. E adivinha quem vai recebê-lo?" Mas o gerente continuou, fixando o olhar em Otávio. Otávio não respondeu, cabisbaixo. Camila então se levantou, a voz firme e emocionada. "Eu recebo, gerente. É o mínimo que posso fazer." Quando João entrou pela porta às 15 horas, nada nele havia mudado. A camisa xadrez simples, o passo calmo, o chapéu de couro bem encaixado. Mas o ambiente à sua volta estava diferente, silencioso, respeitoso, com olhares agora abaixados, cheios de vergonha e admiração. Ele caminhou com a mesma serenidade até o centro da loja. Os funcionários fizeram uma roda. O gerente começou um discurso formal, mas João levantou uma mão, interrompendo-o suavemente. "Não precisa de tudo isso, não. Só vim agradecer a essa moça aqui." Ele apontou para Camila, que ficou visivelmente emocionada.
Ela foi a única que me olhou nos olhos, sem me medir pela roupa ou pela cor da minha pele. Os colegas começaram a aplaudir, alguns com a vergonha estampada no rosto, outros com um respeito recém-descoberto. João olhou ao redor, os olhos percorrendo cada rosto na roda. Eu sei que muita gente aqui riu, zombou, mas não vou dar sermão. Só quero que vocês lembrem de uma coisa: nem todo homem simples é ignorante. E nem todo caminhão novo anda mais longe do que quem tem gratidão no peito. Um silêncio profundo se instalou. Nenhuma discussão, nenhum argumento, nenhuma resposta. Otávio, vermelho de vergonha, tentou se aproximar, talvez para pedir desculpas, mas João já se virava para sair. Antes de cruzar a porta, olhou uma última vez para Camila, um sorriso caloroso em seus lábios. Se um dia quiser sair da cidade e andar por estrada de chão, moça, me procura. Gente que trata os outros bem sempre tem carona garantida comigo. E então ele foi embora, deixando para trás o som de aplausos tímidos e a lição mais silenciosa e impactante que aquela concessionária já tinha recebido. Daquele dia em diante, o nome de João da Silva passou a circular não apenas entre os vendedores da cidade, mas entre grandes empresários, comunidades e gente que nem o conhecia pessoalmente. Ele não era famoso na mídia, não era político, não aparecia em outdoors de milionários. Mas sua história, essa sim, rodava mais rápido do que qualquer caminhão 0 quilômetro. Na concessionária, as vendas continuaram, mas alguma coisa tinha mudado. O café parecia mais amargo para alguns, os risos mais contidos, os olhos mais atentos. Era como se o silêncio de João tivesse ensinado mais do que qualquer treinamento de vendas. Meses depois, Camila foi promovida a gerente de vendas, reconhecida por sua empatia e visão. Ela sabia que seu maior ganho não estava na nova função, nem no bônus extra. Estava naquele sábado, na estrada de terra do interior, quando viu com os próprios olhos o que significa a gratidão em sua forma mais pura. Certa tarde, ela voltou à antiga pedreira, onde João entregara os caminhões. Queria agradecer pessoalmente. Chegou de surpresa, mas foi recebida como uma velha conhecida. E aí, moça, que bom que veio. Quer um café ou quer andar na poeira? Brincou João com o mesmo sorriso calmo. Vim dizer que sua história mudou minha vida, senhor João. Minha história? Que isso, moça? Só cumpri com o que prometi. A estrada da vida não acaba quando a gente chega a um destino. Ela continua nas pessoas que andaram com a gente. Os dois se sentaram sob uma árvore frondosa, o sol caindo devagar e tingindo o campo de laranja. Os 5 caminhões grafite estavam todos ali, alinhados na frente de uma grande área, como se guardassem em silêncio as histórias que carregaram. Camila olhou para eles e disse: todo mundo lembra dos que compram. Senhor João, mas o senhor fez o mundo lembrar dos que ajudaram a construir. João baixou os olhos, pensativo. O mundo esquece fácil, minha filha. Mas quando a gente constrói com o coração, com gratidão e lealdade, nem o tempo dá conta de apagar. E naquele dia, com o vento no rosto e a poeira da estrada ainda grudada no para-brisa, Camila entendeu. Existem fortunas que valem muito, mas nenhuma vale mais que uma promessa cumprida e uma dívida de gratidão paga. Aquela não foi uma simples compra. Foi uma homenagem silenciosa, um gesto de alguém que nunca esqueceu quem empurrou com ele o carrinho de mão quando o mundo atolou. E você, que ouviu esta história até o fim? Quem são as pessoas que andaram com você mesmo quando a estrada era só poeira? Quando a vida atolava e parecia não ter saída? Compartilhe nos comentários o que essa história te fez refletir e nos diga seu nome e de que cidade você está nos ouvindo. Deixe seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.